Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, Que viram em tua casa? Vamos iniciar orando ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, buscando a tua graça, buscando a tua bênção, buscando uma íntima comunhão contigo e o recebimento do Espírito Santo na nossa vida. Abençoa os meus irmãos e a mim ao abrirmos a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que viram em tua casa? Essa é uma pergunta que ainda está sendo feita hoje. As pessoas que se hospedam na sua casa, as pessoas que visitam a sua casa, o que eles veem? Será que eles veem Deus sendo louvado na sua casa, nos cultos da manhã, nos cultos da noite? Eu quero ler para vocês o que está neste livro Patriarcas e Profetas, na página 140. Aqui nós lemos: Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês. Não têm tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divinos e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Queridos, é muito forte esta expressão usada pela serva de Deus. Saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus, sem louvar a Deus, sem dedicar a família a Deus. Queridos, nossa casa deve ser um testemunho vivo do nosso amor a Deus, do nosso apego à palavra de Deus. Na parte de domingo, aprendendo com o erro de um rei. Eu convido você para ler comigo agora o segundo livro de Reis, capítulo 20. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20. Vamos ler os versos 1 até o verso 18. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, no terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Queridos, aqui vemos a história do rei Ezequias, um bom rei, mas que não queria morrer. Aliás, ninguém quer morrer. Todos nós fomos criados para viver. Mas, queridos, nós precisamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Deus disse para o rei Ezequias: Prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o relato bíblico diz que Ezequias chorou muitíssimo. Ele não queria morrer. E Deus então lhe deu mais 15 anos de vida. Mas, queridos, que tragédia, que infelicidade foram aqueles 15 anos de vida que foram acrescentados à vida de Ezequias. Muito mais sábio é deixar nossa vida nas mãos de Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus sabe como será o dia de amanhã. Portanto, se Deus disser: Prepara a tua casa, porque morrerás, a nossa resposta deve ser: Seja feita a tua vontade, ó Deus meu. A minha vida está em tuas mãos. Eis-me aqui para te servir no arado do Evangelho, ou eis-me aqui também para te servir sobre o altar, sacrificando a minha vida. Eu sou teu, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou pertence a ti. Usa-me como teu instrumento. O que nos chama a atenção neste relato de Ezequias é que ele orou, ele chorou muitíssimo. E Deus disse:
Volta a Isaías e fala com o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Queridos, isso nos conforta, saber que o nosso Deus, a quem nós amamos, Ele vê as nossas lágrimas, Ele ouve as nossas orações, Ele se importa com você. Bendito seja este Deus pessoal, cuidadoso, que enxuga as nossas lágrimas. E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Um milagre. O sol retornou 10 graus. É um milagre de Deus. E este milagre foi observado lá pelos sábios de Babilônia. Perceberam que algo estranho tinha acontecido, algo sobrenatural. E eles souberam que fora o Deus de Israel, o Deus de Ezequias, quem fizera o milagre. E agora diz o verso 12. Então, naquele tempo, enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias e os melhores unguentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Ezequias ficou muito orgulhoso, muito alegre, porque viera visitá-lo uma comitiva do rei de Babilônia, de muito longe. E ele mostrou tudo: ouro, prata, especiarias, o seu exército, toda a beleza da sua casa. Tudo ele mostrou. E agora o verso 14. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa nenhuma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço, ou seja, na corte do rei de Babilônia. Queridos, Deus se desagradou da atitude de Ezequias. Ezequias mostrou tudo, mas Ezequias não mostrou o Deus de Israel. Eles vieram ali para saber quem era esse Deus tão poderoso que fez com que o sol voltasse 10 graus. Esta foi uma oportunidade de ouro que Ezequias teve de testemunhar, de falar do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus diferente dos deuses de Babilônia, que não falam, que não ouvem, que não veem. O Deus de Israel é um Deus pessoal, é um Deus que vê as lágrimas, é um Deus que ouve as orações, é o Deus vivo. Ezequias teve a oportunidade de testemunhar, mas ele não testemunhou. Ele se esqueceu de Deus. Ele nem mesmo convidou o profeta Isaías para participar daquela importante festa com a comitiva que veio de Babilônia. Foi Isaías que se aproximou do rei Ezequias, depois que a comitiva foi embora. Isaías veio até o rei Ezequias e perguntou: Ezequias, o que aconteceu aí? Aconteceu alguma festa? Você recebeu alguma visita? E o rei disse: sim, nós tivemos uma linda festa e tivemos visitas muito importantes que vieram lá de Babilônia. E por que é que eles vieram até a tua casa? Ah, vieram para conhecer o poder de Israel, para conhecer as minhas riquezas. Queridos, Isaías disse: Ezequias, você está muito enganado. Eles não vieram para conhecer você, ou a sua casa, ou suas riquezas. Eles vieram para conhecer o Deus de Israel. E você não mostrou o Deus de Israel. Queridos, que tragédia quando nós não mostramos Deus na nossa casa. Que viram em tua casa?
esta pergunta continua sendo feita hoje, depois de milhares de anos. O que viram em tua casa? O que as pessoas veem na minha casa? As pessoas que entram em contato com o nosso lar, o que eles veem? Será que eles veem Deus sendo louvado todas as manhãs? Hinos de louvor sendo cantados para louvar a Deus? A Bíblia sendo lida com a esposa, com os filhos? Será que eles percebem que à noite, antes de dormir, a família se reúne novamente e outros hinos são cantados louvando a Deus e mais textos da palavra de Deus são lidos para orientar os filhos no caminho do Senhor? Será que Deus está sendo revelado em nosso lar? O que é que eles veem dentro da nossa casa? Esta experiência de Ezequias foi registrada na Bíblia para que chegasse até você, até mim. Nós temos que mostrar Jesus no nosso lar, na forma como o marido trata a esposa, na forma como os pais tratam os filhos, na forma como comemos, aquilo que servimos sobre a nossa mesa deve ser um testemunho vivo de que nós amamos a Deus. Aquilo que as pessoas veem na televisão da sua casa. O que eles veem na televisão da sua casa? Que tipo de programas? Que tipo de músicas? Que tipo de hábitos e costumes as pessoas observam dentro da nossa casa? Será que o nosso lar é um testemunho vivo de que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Os cristãos não são chamados a ostentar sua prosperidade material. As pessoas que vêm visitar a sua casa não estão interessadas em ver os carros, os móveis, a mobília, o tamanho dos aposentos. Queridos, nós precisamos mostrar Deus, o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Temos que mostrar que temos uma bendita esperança, que é a segunda vinda de Jesus Cristo e que estamos nos preparando para o céu. Na parte de segunda-feira, família em primeiro lugar. Nosso primeiro dever é com a nossa família. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 5 e no verso 8, nós lemos assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Cuidar da nossa família. Nosso primeiro dever é cuidar da esposa, do marido, dos filhos. Nós teremos que responder diante de Deus pelos nossos filhos. Não há um campo missionário mais importante para o pai e para a mãe do que o próprio lar deles. Os filhos e as filhas, eles são o nosso campo missionário. Uma mãe de vários filhos, ela chegou ao pastor da sua igreja e disse: pastor, eu estou sentindo no meu coração um desejo muito forte de ser missionária. Eu gostaria que o senhor me desse um local, me determinasse um local onde eu pudesse evangelizar. E o pastor perguntou a ela: quantos filhos a senhora tem? E ela disse: eu tenho 5 filhos. E ele disse: querida mãe, o meu conselho é que você volte para casa e comece a trabalhar com esse campo missionário que você tem, que é o seu lar, os seus filhos. Convido vocês para lerem comigo agora João capítulo 1. O Evangelho de João capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este, André, achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. André cumpriu com a sua missão, levando o seu irmão, Simão, que depois recebeu o nome de Pedro. Quem levou Pedro até Jesus foi André, o seu próprio irmão. Queridos, nosso primeiro dever está dentro da nossa família. Levar nossa esposa, nosso marido, levar nossos filhos a Jesus Cristo. Susana Wesley, a mãe de 2 grandes evangelistas, João Wesley e Carlos Wesley. Susana era mãe de 19 filhos e filhas, mas ela tomava tempo para falar pessoalmente com cada um dos filhos acerca de Deus e do plano da salvação.
Susana Wesley lia a Bíblia e orava com os filhos e orava por eles e com eles cada noite. E quando os mais velhos cresceram, ajudaram-na neste trabalho, ensinando e orando pelos irmãos menores. Susana organizava tudo para os filhos, até mesmo as horas de dormir. Determinava o momento exato quando deviam ir para a cama e eles obedeciam. Quando os filhos de Susana Wesley completavam 5 anos de idade, ela dedicava o dia inteiro com aquela criança que estava fazendo aniversário. O dia todo com aquela criança, ensinando o alfabeto inteiro para ela. E no dia seguinte, ela ensinava aquela criança a ler o primeiro verso da Bíblia. Ela escolheu o verso de Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso ela fazia com cada filho ao completar 5 anos. Susana, além dos cultos com as crianças, ela passava 1 hora por dia, trancada no seu quarto, orando a Deus. E as crianças ficavam em silêncio porque sabiam que a mamãe estava orando. Queridos, nosso dever como pais e mães deve ser instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, na doutrina e admoestação do Senhor. Atualmente tem acontecido um analfabetismo bíblico. Crianças que não sabem o que é a Bíblia. Crianças que não mais conhecem os nomes dos personagens e dos heróis da Bíblia. O analfabetismo bíblico é a prova de que a religião não está sendo praticada nos lares. Realizou-se uma experiência entre os membros de uma igreja cristã para avaliar o conhecimento que eles tinham da Bíblia. Foi preparado um questionário e entregue a 43 membros daquela igreja. Todas as 43 pessoas eram membros ativos da igreja e as perguntas eram bem simples. Por exemplo, existia esta pergunta: quantos livros existem na Bíblia? Outra pergunta: qual era a nacionalidade de Jesus? Outra pergunta: qual o primeiro livro da Bíblia? Perguntas simples como estas. Os resultados foram decepcionantes. Das 43 pessoas examinadas, somente 2 responderam certamente todas as perguntas. Das 41 pessoas restantes, 8 não souberam definir a nacionalidade de Jesus. 18 afirmaram que a parábola do filho pródigo estava no Antigo Testamento. 13 não sabiam quantos evangelhos existiam. 17 delas não souberam mencionar pelo menos o nome de um rei de Israel. 11 não souberam escrever o nome de um dos discípulos de Jesus. E 8 declararam que a conversão de Paulo ocorreu antes da ressurreição de Jesus. E 4 deles não souberam dizer qual era o primeiro livro da Bíblia. Queridos, isto se chama analfabetismo bíblico. É exatamente aos pés da mamãe e do papai, nos cultos da família, que as crianças aprendem e ouvem as histórias de Jesus, conhecem as histórias dos grandes heróis da Bíblia, conhecem estes heróis pelo próprio nome, conhecem os livros da Bíblia, mas infelizmente, como disse Deus aqui neste livro, Patriarcas e Profetas, na página 140, em muitos lares a oração é negligenciada. Não existe mais o culto da manhã, o culto da noite. Os pais estão muito apressados. Tem muita coisa para fazer, eles não têm tempo para Deus. Aqui diz na página 140, os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês. Não têm tempo para fazerem oração pedindo auxílio de Deus e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Queridos, que tragédia quando Jesus Cristo não habita em nosso lar. A conversão dos nossos filhos não é algo automático. Eles não serão cristãos porque nasceram num lar cristão. Nós, os pais cristãos, deveremos tomar tempo para ensinar os nossos filhos sobre a confissão dos nossos pecados, confessar diariamente as nossas ofensas a Jesus Cristo, pedir perdão a Jesus Cristo, ler a Bíblia com eles, contar-lhes a história da vida de Jesus Cristo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, contar para eles sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo, que ele subiu ao céu e que ele vai voltar. E a nossa bendita esperança
é esperar pela volta de Jesus Cristo, quando nós seremos levados para vivermos com Jesus eternamente no céu. Não é da boca das professoras da escola sabatina, não é da boca dos professores na igreja ou do pastor que as crianças precisam ouvir e aprender as lindas histórias da Bíblia, mas é da boca da mãe e do pai. Por isso temos que tomar tempo, colocar a religião dentro do nosso lar. Lares sem religião significa filhos sem proteção. Na parte de terça-feira, a paz que vence. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, tem a resposta de Deus para lares divididos, para lares onde um dos cônjuges não é cristão. Portanto, vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Estão observando, queridos? Paulo está dizendo que não é uma ideia dele, mas é mandamento do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Este é o plano de Deus. A esposa não se divorciar do marido porque ele é descrente. A esposa não se divorciar do marido porque ele pecou. O plano de Deus é que haja perdão e não separação. Haja perdão e reconciliação e não divórcio. Este é o plano de Deus. E agora o verso 11. Se porém se apartar, ou seja, se a mulher tomar a decisão de se apartar, se divorciar do marido, aqui diz o verso 11, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. O marido não deixa a mulher e a mulher não deixa o marido. O plano de Deus é o plano da reconciliação. E o verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se o teu marido é descrente, mas ele quer viver com você, não o deixe. Se a tua mulher é descrente e ela quer conviver com você, não a deixe. Esta é a orientação que Paulo está dando. Ele diz, este é um mandamento não do Senhor, mas é a minha recomendação, é o meu conselho, Paulo está dizendo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E o verso 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Em que sentido o marido descrente é santificado pela convivência com uma mulher cristã? Queridos, pelo testemunho que esta mulher cristã dá, pelas orações, pelos jejuns, pelas intercessões que ela faz pelo marido, o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. O Espírito Santo está movendo o coração dele para Jesus. O Espírito Santo está convencendo este marido descrente dos seus pecados. Esta santa influência de uma mulher cristã sobre o marido descrente é uma influência silenciosa, mas constante, e o Espírito Santo está trabalhando, usando a esposa crente para santificar o marido. Da mesma forma, usando o marido crente para santificar a mulher descrente. Aqui também no verso 14, Paulo fala da influência sobre os filhos. Aqui diz, os vossos filhos serão santos. A esposa que trata o marido de forma cristã, mesmo ele sendo descrente, ela exerce uma poderosa influência não só sobre o marido, mas também sobre os filhos. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E o verso 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se a decisão for tomada pelo divórcio, que seja da parte do descrente. Em outras palavras, não é o crente que está pedindo o divórcio. Paulo diz aqui, verso 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Então, se aquele que não ama Jesus Cristo tomar a decisão pelo divórcio, então você vai concordar com o divórcio. Mas a decisão, a iniciativa não é sua. Você que ama Jesus Cristo, a iniciativa deve ser de perdão, de reconciliação, de salvar o lar.
de salvar o marido, de salvar os filhos. Em 1 Coríntios, Paulo respondeu à inquietação dos convertidos. Eles desejavam saber se permanecer casado com um cônjuge incrédulo poderia ser ofensivo a Deus ou trazer contaminação para si e para seus filhos. Paulo disse que não. E então Paulo orienta: caso o descrente queira se separar, que se separe. O cristão, em tais casos, não fica debaixo da servidão. A esperança, queridos, é manter o casamento intacto, evidenciar o triunfo do Evangelho em meio às dificuldades e promover o conforto do cônjuge com quem o cristão é uma só carne, embora ele seja incrédulo. Existe uma maior, muito maior probabilidade de levar o cônjuge não cristão para Jesus quando o cristão manifesta benignidade, fidelidade inabalável, serviço humilde e testemunho cativante. Também lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aqui nós lemos o verso 1 e o verso 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. E o que me chama a atenção aqui no finalzinho do verso 1, que sejam ganhos sem palavras. Ou seja, não é o ficar falando todo o tempo, mas é ficar orando o tempo todo. Queridos, a oração vai transformando o cônjuge. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, orienta sobre o testemunho eloquente de uma esposa cristã. Aqui no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, verso 3, diz que o enfeite delas, das esposas, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O enfeite não deve ser no uso de joias de ouro, ou seja, colares, brincos ou pulseiras, mas o ornamento da esposa cristã é um caráter manso e quieto, que é precioso aos olhos de Deus. E o verso 5 diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E igualmente, verso 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está dizendo claramente que quando o marido não trata bem a esposa, a sua oração não passa do teto, a sua oração não chega ao céu. Por isso, quando você trata com amor, com bondade, com cortesia a sua esposa, você, marido, a sua oração chega ao céu. Aqui no livro Lar Adventista, na página 317, diz que aquele que espera tornar-se um santo no céu deve primeiro tornar-se santo em sua própria família. Mulheres santas, maridos santos, o lugar mais indicado para desenvolver esta santidade é no lar. E aqui diz na mesma página 317, devemos orar com os nossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus e contar-lhes todas as suas necessidades. Devemos mostrar em nossa vida que Jesus é tudo para nós e que o amor de Jesus nos torna pacientes, bondosos, perdoadores e, não obstante, firmes em ordenar os nossos filhos depois de nós, assim como fez Abraão. Mesmo quando o marido não é cristão, a esposa pode e deve assumir o lugar da sacerdotisa do lar, reunindo as crianças para o culto familiar. Eu tenho experiência na minha família. A minha irmã se casou com um marido não cristão. E ela teve 3 filhas, Sandra, Solange e Silvana. Mas todas as 3 foram criadas no caminho do Senhor. Todas as 3 estão firmes e fiéis a Jesus Cristo, porque ela deu um bom testemunho, criando as filhas na doutrina e na demonstração do Senhor, mesmo o marido não sendo cristão. E louvado seja Deus, agora depois de décadas,
o marido aceitou a Jesus Cristo como Salvador também. Agora está completo. Agora a família completa ama a Jesus Cristo. Mas isto porque ela foi fiel. Minha irmã Celeste, ela foi fiel em criar as filhas e dar um fiel testemunho para também atrair o marido para Jesus. É grandemente necessária a religião no lar. A menos que manifestemos mansidão, bondade e cortesia no lar, nossa religião será vã. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Página 319 do livro Lar Adventista. Os anjos têm prazer em habitar no lar, onde Jesus Cristo está sendo louvado cada manhã e cada noite. Convide a presença dos anjos para o seu lar, e os anjos viverão com você, e Jesus Cristo será um hóspede constante no seu lar. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a vida familiar deve ser compartilhada. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler o verso 16. Aqui nós lemos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo convida as pessoas para que o imitem. Naquilo que ele imita a Jesus Cristo, as pessoas podem imitá-lo. E agora eu convido você para ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Queridos, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo, é pelo testemunho. Por isso Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, em tudo que eu estou imitando a Jesus Cristo, em minha devoção a Jesus Cristo, em minhas orações constantes a Jesus, vocês podem me imitar em tudo isso. Pais e mães devem ser exemplos para os filhos. Os filhos precisam ver você orando. Os filhos precisam ver você lendo a Bíblia. Os filhos precisam ver você convocando e chamando a família para os cultos da manhã e para os cultos da noite. Tudo isso vai fazer uma forte impressão na mente dos seus filhos. Nós sempre estamos imitando, nos espelhando em alguém. O mundo tem seus heróis, mas os filhos de Deus têm também seus heróis. Dentro do lar, o pai e a mãe são os maiores heróis para os seus filhos. Eles nos imitam. E agora eu convido você para ler Hebreus capítulo 13 e o verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A maneira de viver, o exemplo que damos é um poderoso sermão. Muito mais poderoso do que o sermão pregado no púlpito. Ninguém pode negar que existe a lei da contemplação. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Quando as pessoas vêm para dentro da nossa casa, o que eles veem? O que eles estão aprendendo? Uma jovem japonesa budista foi convidada para passar as férias na casa de uma senhora cristã. Durante os dias em que a jovem passou naquela casa cristã, ela foi convidada para ir à igreja daquela senhora e ela aceitou o convite. Quando terminaram as férias, antes de ir embora, a dona da casa perguntou para aquela jovem japonesa se ela tinha gostado da forma como eles viviam no mundo ocidental. E aquela jovem respondeu, "Oh, sim, eu gostei muito, a sua casa é bonita, mas há uma coisa que eu senti falta e fez a sua casa parecer estranha. Eu fui com a senhora à sua igreja e vi a senhora adorando a Deus ali, mas senti a falta de Deus em sua casa. Como a senhora sabe, no Japão nós temos altares para os nossos deuses dentro de casa, e os deuses estão sempre conosco. A senhora não costuma adorar a Deus em seu lar?" Vejam, a pergunta que a jovem budista fez para uma mulher cristã. A senhora não costuma adorar a Deus no seu lar? Veja só que tragédia. Aquela senhora cristã tentou causar uma boa impressão na jovem budista, levando-a para a sua igreja, mas ela não tinha uma igreja dentro do lar. E assim são os lares de hoje. Lares secularizados que têm um lugar para a televisão, a melhor sala da casa é para a televisão, tem lugar para os computadores, tem lugar para a filmoteca, quarto dos brinquedos, muitos brinquedos, tem uma boa cozinha, uma boa sala de jantar,
mas não existe um lugar próprio para o culto a Jesus Cristo. Não existem os cultos da manhã e os cultos da noite. Se as nossas crianças estão acostumadas com games, com desenhos animados no iPhone, com filmes no iPad, os cultos vão se tornando cada vez mais chatos, mais desinteressantes. Medite na frase desta jovem budista quando ela perguntou para aquela senhora: senti falta de Deus em sua casa. A senhora não adora Deus na sua casa? As crianças são como argila não queimada. São maleáveis, suscetíveis de modificações e aperfeiçoamento. À medida que os anos passam, se endurecem no fogo da experiência, perdendo a capacidade de serem moldadas. E qualquer erro ali impresso nos primeiros anos da vida permanecerá no caráter. Uma vez, lá no passado, o rei Davi temeu trazer a arca do Senhor para dentro da sua casa. E a história bíblica relatada em 1 Crônicas, capítulo 13, versos 12 a 14, diz que a arca de Deus, não vindo para a casa de Davi, foi enviada então para a casa de Obed-Edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E Deus abençoou então a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Como podemos trazer, queridos, a arca do Senhor para dentro da nossa casa? Fazendo os cultos todas as manhãs e todas as noites, encomendando nossos filhos ao Senhor, orando com eles, dedicando-os ao Senhor, ensinando-lhes a Bíblia. No livro Lar Adventista, página 15, diz: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Quando cantamos louvores a Jesus, quando estudamos a sua palavra em família e oramos em família, um pedaço do céu entra no nosso lar. Os filhos desse lar, mesmo que se extraviem e andem longe dos caminhos de Deus por algum tempo, eles com certeza retornarão, porque a semente plantada na infância e adolescência foi a fértil semente da palavra de Deus. No escritório administrativo da igreja, estava lá o pastor Strand. Ele estava numa reunião administrativa com outros pastores. De repente o telefone tocou. Ele pediu licença para os outros pastores e se distanciou um pouco da mesa para poder atender o telefone. Notava-se que a pessoa do outro lado da linha falava bastante. Lágrimas começaram a correr pela face do pastor Strand. Deve ser alguma coisa ruim, comentaram os outros pastores. Talvez tenha morrido alguém da família. A conversa por telefone finalmente acabou. E o pastor Strand voltou para a mesa das reuniões e, cobrindo o rosto com a mão, começou a chorar. Depois de alguns minutos, ele conseguiu contar a história. No telefone, era o filho dele, Ted, que estava num colégio internato. Disse o pastor Strand: nos últimos 4 anos, Ted tinha se desviado dos caminhos de Deus e se tornara um adolescente muito rebelde. Não gostava das coisas espirituais. Foi um momento de ansiedade e sofrimento para nós, explicou o pastor Strand. Minha esposa e eu temos orado e jejuado pelo nosso filho Ted. Então o pastor Strand fez uma pausa e ele disse: hoje ele me ligou, mas graças a Deus ele está mudado. Ele me ligou para contar o que Jesus Cristo está fazendo na vida dele. Não era mais o antigo Ted falando. Pediu perdão pelas dores e sofrimentos que nos causou. Falou da mudança que Jesus operou na vida dele e insistiu dizendo: Pai, esta é uma experiência real com Jesus. Queridos, a Bíblia fala, em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Ali fala que agora no tempo do fim, o Espírito Santo será derramado sobre as famílias. O coração dos pais se converterá aos filhos e o coração dos filhos se converterá aos seus pais. Confissões sinceras serão feitas e os membros da família se converterão. Todo o esforço feito pelos nossos filhos para salvá-los é válido. E lembre-se, mesmo que você morra sem ver a conversão dos seus filhos, isto não significa o fim de tudo. O Espírito Santo vai colocar nas mãos de Jesus estas orações e intercessões que você sempre fez. E Jesus Cristo continuará intercedendo pelos seus filhos. Eu fiquei muito feliz ao ouvir a história de Flávio Prego. Flávio Prego é um amigo meu, filho do pastor Jairo Prego.
amigo meu também. Flávio Prego, que hoje vive em Fort Lauderdale. Ele me escreveu dizendo: eu ouvi o senhor falando num dos seus sermões que as pessoas morrem, mas as orações não morrem. Eu acredito nisso, disse Flávio, porque o meu pai, disse ele, morreu orando pela minha salvação e a do meu irmão, pois estávamos longe de Jesus. E hoje, graças a Deus, eu e o meu irmão abraçamos a Jesus e estamos firmes na fé, na esperança de que em breve, quando Jesus voltar, vamos poder abraçar o nosso pai e a nossa mãe. Quando a religião é introduzida no lar, através dos cultos da manhã e da noite, isso não garante que os seus filhos não se desviarão de Jesus, mas garante sim que eles voltarão para Jesus Cristo enquanto a porta da graça estiver aberta. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Centros de Amabilidade Contagiante. Neste livro, novamente, Lar Adventista, existe um capítulo 72, que tem o título Hospitalidade. Aqui diz na página 445. A Bíblia põe muita ênfase na prática da hospitalidade. Não somente a recomenda como um dever, mas apresenta muitos belos quadros do exercício desta graça. Destaca-se o exemplo de Abraão. Abraão, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 18, versos 1 ao verso 8. Conta a experiência de Abraão hospedando aqueles 3 visitantes. E convidou-os para que se achegassem até a sua tenda e preparou uma refeição para eles. Queridos, daqueles 3, 2 eram anjos e um era o próprio Deus Filho, Jesus Cristo. Queridos, por isso nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Ló também em Sodoma hospedou os anjos na sua casa. Queridos, este privilégio dado a Abraão e a Ló de hospedarem anjos não é negado a você e a mim. Mostrando hospitalidade aos filhos de Deus, nós também podemos receber os anjos em nossa casa. Mesmo nos dias atuais, anjos em forma humana entram no lar dos homens e são aí hospedados por eles. Aqui na página 446 do livro Lar Adventista, diz que entre o nosso próprio povo não é considerada como deve ser a oportunidade de ser hospitaleiro, como um privilégio e uma bênção. Ser hospitaleiro, receber visitas na nossa casa, dar-lhes de comer, dar-lhes um aposento para que se hospedem conosco, não é somente um dever, é um privilégio, é uma bênção. Quando o espírito de hospitalidade morre, o coração fica paralisado pelo egoísmo. E aqui na página 450 existe um texto que eu quero ler para você. Cristo mantém um relatório de toda despesa em que incorremos para dar hospedagem por amor dele. Jesus Cristo anota cada centavo. Jesus Cristo anota cada despesa que você fez, cada comida que você comprou para dar de comer às pessoas que você hospedou. Isto é importante. A pobreza não nos deve excluir de manifestar hospitalidade. Cumpre-nos partilhar o que temos. Mesmo sendo pobres, podemos partilhar o que temos. Minha mãe, meu pai eram pobres. Ganhavam um salário mínimo. Mas, queridos, ela sempre foi hospitaleira. Sempre recebeu os comportores na casa. Queridos, Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25, e vamos ler a partir do verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora o verso 35. Porque eu tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estive na prisão, e me fostes ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos,
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O cristianismo é uma religião prática. Ela tem que ser mostrada dentro do lar. Jesus quer viver dentro do seu lar. Pratique a hospitalidade, pratique a caridade, pratique as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a vida dos salvos em Jesus Cristo é uma vida recheada de boas obras, de caridade, de hospitalidade. Um novo pastor tinha recém-chegado no seu novo distrito e as famílias da igreja estavam desejando a visita dele. Um casal líder da igreja estava muito ansioso para receber a visita do pastor. Cada dia eles almejavam que ele viesse visitá-los. Certo dia, quando o marido voltou do trabalho, a esposa disse para ele: hoje o pastor veio nos visitar. E ele disse: que pena, eu não estava aqui presente. Mas perguntou ao marido: o que disse o pastor? A esposa respondeu: o pastor perguntou se Cristo vive aqui em nosso lar. O rosto do marido se iluminou e ele disse para a esposa: você falou para ele que somos pessoas respeitáveis? Não foi isso que o pastor perguntou, insistiu a esposa. Por que você não lhe disse que estamos sempre presentes na igreja? Querido, ele não perguntou isso. A esposa estava chorando e concluiu dizendo: ele só perguntou se Cristo vive aqui no nosso lar. E eu fiquei sem saber o que responder. A pergunta daquele pastor, queridos, sacudiu a vida daquele casal. Gradualmente foram crescendo no desejo de receber o Cristo vivo no seu lar. Eu termino, queridos, deixando com vocês a pergunta: vive Cristo no seu lar? Convide Jesus para ser hóspede constante no seu lar. Que o seu lar seja um lugar onde os anjos tenham prazer em habitar. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.